depois, essas diversas frações vão para as diversas indústrias petroquímicas. Praticamente tudo ao nosso redor, de alguma forma, é derivado do petróleo. Um plástico, um tecido sintético, até medicamentos, determinados tipos de medicamentos, têm como matéria-prima um derivado do petróleo. Então, a quantidade de compostos, de componentes que são produzidos a partir dos derivados do petróleo é enorme, é muito grande. Então, a indústria petroquímica vai pegar agora essas frações do petróleo e vai produzir outros derivados, de acordo com a necessidade daquela indústria. E aí eu vou falar de 3 processos aqui que são importantíssimos e, de novo, muito frequentes em provas do Enem e de qualquer vestibular do país, que são o craqueamento catalítico, também chamado de pirólise, a isomerização e a reforma catalítica. Eu vou explicar em detalhes agora cada um desses processos. Acompanhe comigo. Primeiro, craqueamento catalítico ou pirólise. Piros, aquecimento, calor. Lise, quebra. Então, a pirólise ou craqueamento catalítico é a quebra de uma molécula de hidrocarboneto maior em moléculas menores, porque nós estamos falando aqui, de modo específico, das frações do petróleo. Então, veja bem, por que é importante o craqueamento catalítico, que desses processos, desses 3 aqui, é o que mais cai em provas? Pessoal, porque, eu peguei o petróleo, produzi essa fração, vai ser muito utilizado como combustível, gasolina, muito utilizado, óleo diesel, muito utilizado, e aí? Vai ficar sobrando querosene? Será que a gente consome todo o querosene que é produzido aqui? Vai ficar sobrando óleos lubrificantes? Haja motor de automóvel, motor de máquinas, de navios para colocar esses óleos lubrificantes, né? Então, algumas frações vão ficar sobrando, principalmente essas frações com maior quantidade de átomos de carbono. Então, o que fazer com elas? Craqueamento catalítico ou pirólise. O que é o craqueamento catalítico? De maneira genérica, você pega uma molécula grande e quebra em 2 moléculas menores. E agora essas moléculas menores podem ser, por exemplo, gasolina, que tem uma grande demanda. Se eu pegar, por exemplo, 2 moléculas com 20 átomos de carbono e quebrar em 2 moléculas com 10 átomos de carbono, isso aqui é gasolina. Ok? E agora eu vou ter uma grande demanda. Então, craqueamento catalítico ou pirólise é pegar moléculas de hidrocarbonetos, essas frações do petróleo com grande quantidade de átomos de carbono e quebrar em moléculas menores, que a demanda delas é muito maior. Então, eu coloquei aqui como exemplo um alcano com 16 átomos de carbono. 1 mais 14, veja, CH2 se repete 14 vezes, 14, 15, 16. Os alcanos, como eu já disse, eles têm fórmula geral CnH2n mais 2. Então, se ele tem 16 átomos de carbono, quantos hidrogênios ele tem? 2 vezes 16, 32, mais 2, 34. Então, esse alcano tem 34 átomos de hidrogênio e 16 átomos de carbono. Então, eu vou pegar os catalisadores específicos e aquecer. Craqueamento catalítico ou pirólise. Esse craqueamento catalítico quebra essa molécula em diversos lugares. Então, vai produzir uma mistura, com certeza, de frações menores. Então, se eu fosse colocar aqui todas as possibilidades, ia ser um vídeo de 10 horas só para colocar as possibilidades de produtos formados a partir de uma molécula maior. Porque essa quebra ocorre. Pode ser no meio, pode ser formando moléculas com átomos de carbono diferentes, tudo isso ocorre. Eu estou colocando aqui alguns exemplos para você ter ideia do que é o composto. Então, essa molécula aqui foi quebrada em 2 moléculas com 8 átomos de carbono. Só que foi formado um alcano, que é C8H18, que é o octano, já que tem 8 átomos de carbono, e um alceno. A fórmula geral de um alceno tem 2 hidrogênios a menos do que um alcano. Então, é CnH2n. Então, um alceno que tem 1, 2, mais 5, 7, 8 átomos de carbono, ele tem 16 átomos de hidrogênio. Por que eu quis colocar aqui que formou um alcano e um alceno? Não coloquei aleatoriamente, porque eu tenho que obedecer o balanceamento da reação. Com isso, eu estou obedecendo a lei Lavoisier. O número de átomos nos reagentes e nos produtos é o mesmo, para que a massa dos reagentes e dos produtos seja a mesma. Quantos átomos de carbono nós temos? 16. Quantos átomos de hidrogênio? 34.
Isso nos reagentes. Pois nos produtos também, ó. 8 mais 8, 16. Hidrogênio, 18 do alcano, mais 16 do alceno, 34. Então, por isso que eu não botei duas moléculas de alcano. Eu botei uma de alcano e uma de alceno, apenas de forma para balancear. Precisa ser as duas com 8 átomos de carbono? Não. Poderia ser uma com 9 e outra com 7, uma com 10 e outra com 6, né? Mas que a molécula vai ser quebrada. E há uma grande probabilidade dela ser quebrada ali em torno do meio dela, né? Coloquei outro exemplo, dos N exemplos que podem ter, né? Aqui um alcano, produzir um alcano e um alceno de cadeias menores, porque sempre o craqueamento ou pirólise vai produzir moléculas menores. Aqui eu coloquei o alcano e no reagente eu coloquei gás hidrogênio, porque há produção também de gás hidrogênio, porque tem que balancear. Então, muitas vezes, há produção também de gás hidrogênio lá nos produtos, para que o número de átomos de hidrogênio nos reagentes, nos produtos, seja o mesmo. Depende do que é formado lá no produto. Então, esse hidrogênio que é formado no próprio craqueamento na pirólise, pode se juntar aos reagentes aqui, ó. Então, tem o mesmo alcano, só que agora tem duas moléculas de hidrogênio. Então, ao todo, agora tem 36 átomos de hidrogênio, concorda? Porque tem 34 mais 2 aqui, 36. E aí eu produzi, ó, duas moléculas de alcano agora. Duas moléculas de octano. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 18, 36. Né? 2 vezes 18, 36. Ah, mas Alexandre, 36. Ok. 36, porque agora tinha 36. Eu vou até corrigir aqui, né? Agora tem 36 sim, ó. Porque são 34 hidrogênios do alcano, mais 2 dá 36. E aqui também, ó, tem 2 vezes 18, 36. Então, por isso que eu estou corrigindo. Temos 16 átomos de carbono nos reagentes e 36 átomos de hidrogênio nos reagentes e nos produtos, ok? Outra possibilidade, agora vamos dizer mais uma possibilidade. Eu poderia colocar, ó, o alcano e produzir duas moléculas de alceno. Imagine aí se você fizesse isso. Um alcano e 2 alcenos. Aí vocês dizem, Alexandre, mas o alcano tem 34 hidrogênios. 2 alcenos vai dar 32 hidrogênios. Como é que a gente resolve esse problema? Se nos reagentes tem 34 e nos produtos tem 32, você colocaria o que nos produtos? Mais H2, ou seja, houve produção de gás hidrogênios para balancear a reação. Então, nesse craqueamento catalítico pirólise, uma molécula grande se quebra em moléculas menores e pode também haver liberação de hidrogênio lá nos produtos e pode haver consumo de hidrogênio nos reagentes, de forma que as reações estarão sempre balanceadas. Entendeu o que é craqueamento catalítico pirólise? Entendeu a importância grandiosa? Toda a fração gasosa é consumida no Brasil, toda a gasolina que é produzida é consumida, todo o óleo diesel que é produzido é consumido. E o querosene, meu amigo? E os óleos lubrificantes? Você acha que são consumidos? Lógico que não, está sobrando. O que fazer com isso? Ora, traz aqui para uma indústria petroquímica que vai realizar craqueamento, transformando essas moléculas maiores em moléculas menores. Podemos dizer, transformando óleo diesel em gasolina, transformando óleo lubrificante em gasolina, que a demanda por gasolina no Brasil é enorme. Então, daí a importância desses 3 processos que eu vou falar. Esse é o mais importante, esse é o mais cobrado em prova e tem grande justiça para isso. Segundo processo importante realizado na indústria petroquímica é a isomerização. Veja bem, as moléculas, o petróleo tem hidrocarbonetos de cadeia linear, não ramificado, que a superfície de contato é maior. Lembre-se que se a superfície de contato é maior, aumenta a intensidade das ligações intermoleculares, aumenta o ponto de ebulição. Então é bom que os hidrocarbonetos tenham ramificações, ó. Porque quando tem ramificação, olha aí, os meus dedos aqui são ramificações, diminui a superfície de contato. Se diminui a superfície de contato, diminui a intensidade das ligações intermoleculares, diminui o ponto de ebulição. Alexandre, por que é importante diminuir o ponto de ebulição? Que aumenta a volatilidade, aumenta a facilidade de queima, aumenta a qualidade. Uma gasolina com componentes mais ramificados é uma gasolina que tem maior octanagem, uma gasolina que tem maior qualidade. Então, é importante que eu pegue moléculas lineares, não ramificadas, que têm uma grande superfície de contato, uma grande intensidade das ligações intermoleculares, um grande ponto de ebulição e uma baixa volatilidade,
e coloque ramificações nelas. Para que essas ramificações? Para diminuir a superfície de contato, diminuir a intensidade das ligações intermoleculares, diminuir o ponto de ebulição e aumentar a volatilidade. Como é o nome desse processo? Isomerização. Então eu peguei aqui uma molécula não ramificada, com 8 átomos de carbono. O CH2 se repete 6 vezes, 7, 8. É o octano, o N-octano. Não tem nenhuma ramificação. Na presença de catalisadores, eu transformei esse octano, que a fórmula é C8H18, no 2,3-dimetilhexano. Continua tendo 8 átomos de carbono e, consequentemente, 18 átomos de hidrogênio, porque continua sendo um alcano. Só que agora ele tem 2 ramificações. Diminuiu o tamanho da cadeia. A cadeia tinha 8 átomos de carbono em sequência. Agora só tem 6. E tem 2 ramificações. Esse é só um exemplo. Eu poderia ter feito uma isomerização colocando 3 ramificações, colocando só uma. Tudo isso é produzido. O que eu quero que você entenda é que na isomerização eu vou transformar um composto em outro e a finalidade é transformar cadeias lineares em cadeias ramificadas. E o que é esse nome isomerização? O que são isômeros? Compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular do octano? C8H18. Qual é a fórmula molecular do 2,3-dimetilhexano? C8H18. Então, eu obtenho compostos isômeros que têm a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. Você lá na química orgânica vai até estudar que esses isômeros são chamados isômeros de cadeia. Eles têm a mesma fórmula molecular, só que eles têm uma cadeia normal, não ramificada, e esse aqui tem uma cadeia ramificada. Como a diferença está na cadeia normal e ali ramificada, esses isômeros são chamados isômeros de cadeia. Então é muito importante sim, eu quero que você entenda a importância. Eles estão brincando, eles estão se divertindo, pegando uma molécula linear e transformando em uma molécula ramificada? Não, eles não estão se divertindo, eles estão sabendo o que estão fazendo. Diminuindo a superfície de contato, diminuindo a intensidade das ligações intermoleculares, diminuindo o ponto de ebulição, aumentando a volatilidade, se for uma gasolina, aumentando a qualidade dessa gasolina, aumentando a octanagem da gasolina, porque você obtém uma gasolina de maior qualidade, que sofre detonação lá nos pistões do motor, no momento adequado, para aumentar o rendimento. Ok? Terceiro processo importante da indústria petroquímica, a reforma catalítica. Ora, nós sabemos que, dependendo do tipo de petróleo, nós temos petróleo com mais compostos de cadeia aberta, nós temos alguns petróleos que têm um teor maior, sempre tem maior teor de alcanos. A regra geral é que os petróleos, mesmo que sejam diferentes, vão ter um maior teor de alcanos. Mas alguns petróleos têm um teor de compostos cíclicos maiores do que outros. Alguns petróleos têm um teor de compostos aromáticos maiores do que outros. E lembre-se que a indústria petroquímica precisa desses compostos para matéria-prima. Por exemplo, o benzeno é matéria-prima de uma infinidade de compostos. Então, eu não posso ficar dependendo só de um petróleo que tem um maior teor de benzeno. Eu posso, numa indústria petroquímica, produzir benzeno a partir de outros derivados que no petróleo estão em quantidades maiores. Por exemplo, transformar o ciclohexano em benzeno. É uma reforma catalítica. O ciclohexano é um composto cíclico saturado, ele só tem ligações simples. Cada pontinho desse é um CH2, 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 CH2. Tanto é que ele tem 6 carbonos e 12 hidrogênios. Um ciclo alcano tem fórmula geral CnH2n, a mesma fórmula do alceno, CnH2n. Eu coloco um catalisador, produzi o benzeno. No benzeno, cada carbono desse só tem um hidrogênio. Porque veja que agora nós temos 3 ligações duplas nessa forma de Lewis. Do benzeno eu coloquei aqui 3 duplas alternadas com 3 simples. Então o benzeno tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Ora, 6 carbonos, 6 carbonos. 12 hidrogênios, aqui só tem 6. E os outros 6, Alexandre?
a produção de 3 moléculas de gás hidrogênio. Então, essa reação aqui tem 2 coisas excelentes acontecendo. Primeiro, transformando um cicloalcano em benzeno. Em outras palavras, o ciclohexano em benzeno. Isso é muito bom, porque o benzeno tem alto valor comercial, porque ele é matéria-prima para uma infinidade de compostos em diversas indústrias petroquímicas. E ainda houve produção de um combustível, um gás de alto valor comercial, que é o gás hidrogênio. Então tá aí 3 processos muito importantes que ocorrem em indústrias petroquímicas: o craqueamento catalítico ou pirólise, importância grandiosa, isomerização, também muito importante, e a reforma catalítica igualmente. Então vamos em frente, estudando esse módulo de fontes de energia. No caso, estamos estudando o petróleo, que tem uma importância grandiosa, basta dizer que é a principal fonte de energia do planeta.